Cuidado com as missas heréticas. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Cuidado com as missas heréticas. Você pode estar participando de uma missa herética sem saber. Para você saber e entender o que eu estou falando, tem que assistir esse vídeo até o final, gente. Aí você vai pegar toda a linha de raciocínio que eu vou expor e, inclusive, nós vamos falar das aparições de Nossa Senhora, das profecias, várias aparições de Nossa Senhora que nós temos nos dias de hoje. E vamos falar também de São Tomás de Aquino. Se você não assistir até o final, você não vai entender. Então, vamos começar. Então, como saber se a missa é herética? Primeira dica, olhe o panfleto, examine o panfleto. Ali naqueles textos do comentário, será que tem coisa assim socialista, comunista? Nas orações da comunidade, será que colocaram coisas ali que são socialistas, comunistas? Será que tem? Porque, sabe, gente, não pode ter comunismo dentro da igreja. O comunismo é a antítese da nossa igreja. Não tem nada a ver o comunismo com a Igreja Católica Apostólica Romana. Uma coisa é a igreja verdadeira e outra coisa é a igreja falsa dos comunistas e maçons. Uma não tem a ver com a outra. São dois caminhos diferentes. Deus é Deus, o diabo é outra coisa. Ou você está na igreja verdadeira ou na falsa. E na igreja verdadeira não pode ter panfletinho com coisa socialista e comunista. Se tiver, já é um primeiro indício que não está indo bem. Até porque, gente, veja bem, todo comunista está automaticamente excomungado. Quem apoia comunista, financia comunista, ajuda comunista, também está excomungado. Então o panfleto da sua missa não pode ter nada comunista e nem socialista. Senão, olha só, a missa já é uma missa herege, é uma missa justamente herética. Veja se no panfleto não tem ecoteologia. Mãe Terra, essas porcarias que inventaram aí no sino da Amazônia, que na verdade já tinha lá no norte, e eles então agora enfiaram no sino da Amazônia, e é para colocar para a igreja inteira. Então veja se lá não tem. Porque se tiver, gente, é mais um indício que você está numa missa herética. Terceira coisa, olhe as músicas que estão no panfleto. Elas têm um viés de esquerda, né? Olha bem, e olha bem se essas músicas estão levando você para Deus ou estão colocando o homem no centro, o ser humano no centro. Porque foi isso que eles fizeram. Tiraram Jesus da igreja, né? Colocaram no quartinho do lado e colocaram um ser humano no meio. Veja bem se as músicas estão fazendo isso. E veja bem se os músicos estão cantando essas músicas. Porque também, às vezes, vamos ser justos, vem no panfleto, mas o padre não obriga ninguém a seguir aquelas músicas lá. Então, tudo bem. Tá? Agora, se você perceber que está a música no panfleto, de cunho socialista, cunho comunista, colocando a pessoa no centro, o homem no centro, o que o homem faz no centro, e tira Deus da jogada, bom, é mais um indício que essa missa é herética. Quarta coisa para observar, como é que é a homilia? O padre fala dos evangelhos, das leituras, fala de espiritualidade, ou será que o padre está falando aí de Lula, PT contra o Bolsonaro, falando de política? Tem que observar isso aí. Se começar com um papinho de esquerda na homilia, você já sabe, missa herética. Quinta coisa, observe na liturgia eucarística se o padre reza pelo Papa, entre aspas, Francisco. Se rezar, gente, acontecem duas coisas. Primeiro, ele assume que o Papa é o Francisco, que não é. Você já sabe que acompanha o canal, nós já mostramos e provamos aqui que o Papa é o Bento XVI. Francisco não é Papa por vários motivos diferentes. Ele não é Papa, ele só tomou o poder, mas não é o Papa. Então, quer dizer, já não podia estar rezando pelo Francisco só por isso. Mas acontece que ficou pior no sino da Amazônia. Nós todos estamos vendo heresia em cima de heresia, apostasia. Quer mudar a nossa religião por uma outra coisa completamente diferente. A igreja verdadeira sumir e colocar a falsa no lugar, é o que eles estão fazendo. Então aí fica mamapátia, fica aí Mãe Terra, fica ritual de deuses pagãos. E além disso, muito importante, aquela conversa que Deus quis todas as religiões. Vou até fazer um vídeo sobre isso de Abu Dhabi. Ah, Deus quis todas as religiões, tudo é vontade de Deus. E não é bem assim, gente. Porque a igreja ensinou durante 2000 anos que ela era a única igreja de Deus. E que a salvação é Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, verdade e vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não por outro qualquer que tenha aparecido na face da terra, ou muitos que são só espíritos, nunca apareceram. Jesus, ele é o único.
Tá certo? Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Então tem muita heresia. A igreja falsa é apóstata. Ela não é só herege, ela é apóstata. Justamente por quê? Porque ela nega todas as verdades que a nossa igreja sempre pregou, sempre ensinou. Gente, inclusive ressurreição de Jesus. Então preste muita atenção nisso. Se o padre está rezando para o Papa, entre aspas, Francisco, gente, já não é bom sinal também. Ah, mas o professor, o padre não fala nada que o senhor falou aqui em cima. Ele não fala de comunismo, as músicas são legaisinhas, mas chega na hora ele reza pelo Papa Francisco. Gente, o cara não é Papa. Como é que reza por uma pessoa que não é Papa e está promovendo a apostasia na igreja e o cisma na igreja católica? A divisão da igreja em duas partes. Nós aqui da igreja verdadeira e eles lá com a igreja falsa, que muda tudo e faz de conta que continua sendo o mesmo. Aí você fala assim: ah, professor, mas a aparição tal, de Nossa Senhora tal, falou que é pra gente ir à missa. Certo. Mas ela não fala de forma nenhuma, vá na missa que reza pelo Papa Francisco. Ela não fala. Ela fala para você ir à missa. Então procure uma missa que as pessoas estão aí rezando pelo Papa Bento XVI. Que o padre é fiel ao Papa Bento XVI. Aí esse é da igreja verdadeira. Quem está rezando pelo Francisco já está complicado, como eu mostrei agora há pouco aqui. E Nossa Senhora não está mandando isso. E aí nós chegamos em São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, está aqui atrás inclusive, ele diz em relação à missa com hereges, presta atenção: peca qualquer um que ouça a missa de hereges ou receba deles o sacramento. Vou até ler de novo, ó. Peca, é pecado, qualquer um que ouça a missa de hereges ou receba deles os sacramentos. Então nós não podemos ir à missa com hereges, tá? Nós temos um indivíduo lá que se diz Papa Bispo de Roma, ele é herege e apóstata. Se o padre está em comunhão com ele, infelizmente está comungando da heresia, é herege também, porque está comungando da heresia, das heresias da apostasia do tal de Francisco. Nós não podemos ir lá, porque daí nós vamos estar também pecando e também em heresia contra Deus. Tá? Isso é São Tomás de Aquino falando. Gente, só existem dois caminhos, o de Deus e o do demônio. Não existe meio termo. Ah, o padre da minha igreja não fala nada, ele tem medo de perder o emprego. Bom, desculpa, mas igreja não é lugar de gente em cima do muro. Muita gente morreu, mas não renegou a fé. E a pessoa então não pode ficar com medo de perder o cargo de padre e simplesmente começar, por conveniência, a celebrar uma missa com Francisco, nas intenções do Francisco. Não dá. A pessoa tem que tomar posição. Ou ela está do lado de Deus, ou ela está do lado errado. É um dos dois. Tá certo? Porque não tem meio termo, não tem meio de mudo. Aqui não tem mudo. Tá certo? Então, ou a pessoa está celebrando com o Papa Bento XVI, que é o Papa verdadeiro, ou ela está celebrando com o Francisco, que é o Papa falso, da igreja falsa. Pronto, acabou. Você precisa procurar a igreja verdadeira. Tá? Não é fácil achar. Tá? Não posso indicar para você. Vai lá. Não é fácil achar. Porque tem até igreja em latim por aí, simplesmente fazendo as orações nas intenções do Francisco. Então complicou a situação. Mesmo missa em latim. Presta atenção, você que assiste a missa em latim aí, vê lá se não sai o nome do Francisco no meio. Tá certo? É São Tomás de Aquino que está falando, gente. Não pode participar da missa com herege. Se a pessoa está aí em comunhão com o Francisco, automaticamente está em comunhão com as heresias e apostasia. Portanto, ela faz parte disso. Ela apoia. E não dá para ninguém em sã consciência apoiar o que nós vimos no Sínodo da Amazônia e o que vem por aí com Abu Dhabi, que já é a junção das religiões todas. Você vai ter que procurar, então, um padre que celebre a missa justamente em comunhão com o Papa Bento XVI. Tá bom? Você não achou? Eu não achei também por enquanto. Tá? Onde eu moro, não vi ninguém ainda que celebre nas intenções aí, justamente, do Papa Bento XVI. Seja fiel ao Papa Bento XVI. Bom, então aí você reza em casa. É o que o Bispo Schneider falou. Nós colocamos o vídeo dele aqui, até dublei, né, o vídeo dele. Ele foi falando, eu fui traduzindo, até dublei o vídeo dele. Está falando justamente isso. Se você não consegue achar uma missa verdadeira, é melhor rezar em casa. E ficar um tempo sem missa. Todo domingo você reza em casa. Ah, eu não gosto de rezar sozinho, sozinha. Reza com a gente. Né? Todo domingo nós temos nosso encontro com Jesus às 9 da manhã. Lá nós fazemos o ato penitencial, rezamos o Glória, proclamamos o Evangelho, fazemos uma reflexão sobre o Evangelho do dia,
né? E depois disso, a gente reza o terço mariano, tá? Pedindo a Nossa Senhora que abençoe, interceda por nós, justamente na nossa comunhão espiritual que é feita logo ao final. Muita gente dando testemunhos muito bonitos aqui. É o caminho que sobrou para nós. Talvez seja o caminho que sobe para você também. Tá? Se você tiver a bênção de encontrar uma missa que é feita justamente em comunhão com Bento XVI, agradeça a Deus todo dia, que é uma graça que a maioria de nós não tem. Se você não tiver, reze em casa ou então venha participar virtualmente, né? Ligue lá o computador, o celular, 9 horas da manhã, aos domingos, nós estaremos lá fazendo justamente o encontro com Jesus, tá bom? Então é isso, gente. Vamos permanecer fiéis a Deus, fiéis a Jesus Cristo, sem igreja falsa, mas com igreja verdadeira. Vamos também, gente, buscar no Evangelho, buscar lá no Novo Testamento verdadeiro. Por isso nós estamos fazendo aí a Bíblia, a tradução do Novo Testamento, do Padre Antônio Figueiredo, que é lá do século XVIII. Então não vai ter comunismo, não vai ter modernismo, nada disso, bem antes. E é muito diferente, muito boa, né? A Bíblia também. E procure ler, gente, os livros dos santos, é o que eu sempre falo. Procura lá atrás. Por isso que eu montei a livraria do professor Emílio, para você poder entrar lá, tem até o link aqui embaixo, para você entrar lá e comprar livros de santos, para você ver a espiritualidade deles, o que eles diziam. É muito diferente. Os santos aí atrás não é essa aguinha com açúcar que nós somos hoje, não. Está muito cheio de católico água com açúcar aí. Ah, por favor, vamos lutar pela igreja, vamos lutar com oração, vamos sair da igreja falsa e vamos fazer o nosso encontro com Jesus todos os domingos. Jesus sabe da nossa fé, da nossa mágoa por terem roubado a nossa igreja e com certeza no final vai nos dar a vitória e vai nos devolver a igreja como ele fez nos tempos de Santo Atanásio, tá bom? É isso aí, paz e bem.